Quer aprender de forma definitiva as orações subordinadas substantivas? Então pega caneta e papel, se ajeite na cadeira que eu já vou lhe ensinar. Para compreender como a oração subordinada substantiva desempenha a função própria de um substantivo, basta comparar essas duas frases. Na primeira, ninguém lamentou sua renúncia, nós temos um período simples, uma oração absoluta. O verbo lamentar exige um complemento, sua renúncia. Sua renúncia é um objeto direto que vem representado basicamente por um substantivo, renúncia. E por isso se diz que o objeto direto é uma função substantiva, isto é, própria de um substantivo. Mas o objeto direto pode ser constituído por uma oração inteira, como se observa no exemplo 2. Ninguém lamentou que você renunciasse. Nesse caso, nós temos um período composto por duas orações. A oração 2 encaixa-se como objeto direto do verbo lamentou da oração 1. Conforme acabamos de ver, o objeto direto é uma função substantiva e por isso classificamos a oração 2 como subordinada, porque está encaixada em outra, funcionando como um termo desta, e substantiva, porque está desempenhando uma função de objeto direto própria do substantivo. A oração subordinada substantiva vem, normalmente, introduzida por conjunção integrante. A nossa língua possui duas conjunções integrantes, o que e o se. O que é utilizado nas declarações de certeza e o se nas declarações de incerteza. Nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Vamos ver cada uma delas. 3 dessas orações subordinadas são ligadas ao verbo. E se uma oração subordinada substantiva vem ligada ao verbo da oração principal, pode teoricamente funcionar como sujeito, objeto direto ou objeto indireto. No primeiro caso, nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, que exerce a função de sujeito da oração de que depende. Observe o exemplo. Consta que as contas de água e luz já foram pagas. Temos duas orações aí? Não sei. Vamos procurar os verbos. Primeiro, consta. Legal, maravilha. Depois, foram pagas. Aí, achamos 2 verbos, então nós temos 2 orações. Tem uma conjunção integrante ligando essas 2 orações? Tem. Qual? É o que. Maravilha. Então, do que até o ponto final, nós temos a oração subordinada e antes do que, a oração principal. Para entender a classificação das orações subordinadas substantivas, nós temos que agora olhar para a oração principal e ver o que falta nela. No caso, em exemplo, então nós só temos o verbo consta. Tem um sujeito expresso ali? Não, não tem, tá faltando. O que é que consta? Que as contas de água e luz já foram pagas. Então aí nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ela é o sujeito do verbo da oração principal. Uma dica muito legal para você se certificar de que realmente se trata de uma oração subordinada substantiva é substituir a oração subordinada pelo pronome isso. Por exemplo, consta isso. E se nós invertermos, nós teremos isso consta. O que é que consta? Isso. Pronto. Achamos o sujeito dessa oração. Outra dica legal é que certos verbos e certas expressões normalmente indicam que se trata de uma subjetiva. Por exemplo, os seguintes verbos conjugados na terceira pessoa do singular: acontecer, constar, cumprir, importar, urgir, ocorrer, parecer e suceder. Expressões na voz passiva, tais como sabe-se, conta-se, é sabido, ficou provado, e expressões constituídas de um verbo de ligação acompanhada de predicativo, tais como é bom, é claro, parece certo, está visto. Então, normalmente, esses verbos e essas expressões
tem por sujeito uma oração subordinada substantiva. O segundo caso das orações ligadas ao verbo é a oração subordinada substantiva objetiva direta, que é aquela que funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Por exemplo, os aventureiros não permitem que os índios vivam em paz. Para classificar com segurança essa oração subordinada, basta observar o que falta na oração principal. Vejamos, os aventureiros não permitem. Nesse caso, nós temos a presença de um sujeito. O que está faltando é o complemento desse verbo permitir, que no caso é que os índios vivam em paz. Então, essa oração é classificada como subordinada substantiva objetiva direta. Ela se liga ao verbo da oração principal sem preposição e indica o alvo sobre o qual recai a ação desse verbo, permitir. O terceiro caso das orações que se ligam ao verbo da oração principal é a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que é aquela que funciona como objeto indireto do verbo da oração principal. Por exemplo, ninguém desconfiava de que o plano pudesse fracassar. Utilizando o mesmo raciocínio para classificar as orações subordinadas, nós notamos que o que falta na oração principal é o complemento do verbo desconfiava. Então, de que o plano pudesse fracassar é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, que se liga ao verbo da oração principal com preposição, no caso aí a preposição de. E essa oração subordinada indica o alvo ou o destinatário do processo verbal, que é desconfiava. Maravilha! Acabamos de ver então 3 tipos de orações subordinadas que estão ligadas ao verbo da oração principal, que completam o sentido desse verbo da oração principal. Agora nós vamos ver as orações subordinadas substantivas que estão ligadas ao nome da oração principal. Então, se uma oração subordinada substantiva vem ligada a um nome da oração principal, ela pode, teoricamente, funcionar como predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto. O primeiro caso é a oração subordinada substantiva predicativa, que é aquela que funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Por exemplo, o problema é que o prazo já se esgotou. Que o prazo já se esgotou é a oração predicativa, que sempre se liga ao sujeito da oração principal através de um verbo de ligação. O verbo ser na grande maioria dos casos. O segundo caso é a oração subordinada substantiva completiva nominal, que é aquela que funciona como complemento nominal de um nome da oração principal. Por exemplo, chego à conclusão de que o contrato só beneficiou os ingleses. Então, essa oração subordinada de que o contrato só beneficiou os ingleses, ele se liga ao nome da oração principal, no caso, conclusão, através de uma preposição, que pode ser a, de, com, por, para, em. Apesar de muita semelhança no plano formal, a substantiva completiva nominal não se confunde com a objetiva indireta porque ela se liga ao nome da oração principal. Veja, ninguém teve dúvida de que a propaganda mentiu. De que a propaganda mentiu é a completiva nominal, que está se subordinando ao nome da oração principal. Dúvida. Agora veja esse seguinte exemplo. Ninguém duvidou de que a propaganda mentiu. Nesse caso, nós temos de que a propaganda mentiu exercendo a função de uma substantiva objetiva indireta, porque ela está ligada, ela está subordinada ao verbo da oração principal, que no caso é duvidou. O terceiro e último caso é a oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela que funciona como aposto de um nome da oração principal. Por exemplo, existe nos presídios esta lei, que ninguém denuncia ninguém. Que ninguém denuncia ninguém é uma oração subordinada substantiva positiva, porque
sempre se liga ao nome da oração principal e sem preposição e sem mediação de verbo de ligação. É muito importante destacar que as orações subordinadas normalmente se iniciam por uma conjunção integrante, que ou se, como já foi destacado. Podem, entretanto, vir introduzidas por outras partículas, tais como pronomes interrogativos, quem, que, qual, ou advérbios interrogativos, onde, como, quando. Observe os exemplos. Ninguém imagina qual será o próprio destino. Qual é um pronome interrogativo que está fazendo a ligação entre essas duas orações. Então, qual será o próprio destino é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque está ligada ao verbo imaginar. Eu não tenho onde morar. Onde é um advérbio interrogativo. Está sendo utilizado para ligar essas duas orações. Onde morar é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque também está ligado ao verbo, só que nesse caso o verbo tenho. Maravilha! Chegamos ao fim, mas antes de terminar esse vídeo é importante fazer um breve resumo. Nós vimos que 3 das orações subordinadas substantivas são ligadas ao verbo da oração principal. São elas as subjetivas, as objetivas diretas e as objetivas indiretas. E 3 das orações subordinadas são ligadas ao nome da oração principal. São elas as predicativas, as completivas nominais e as apositivas. É importante destacar também que as orações subordinadas são estruturas dependentes. Haverá quebra de paralelismo sintático se houver a omissão da oração principal ou da subordinada. A oração subordinada substantiva é permutável por isso ou isto. A oração principal não apresenta conjunção e a oração subordinada faz uso das conjunções integrantes que ou se, na maioria das vezes. Tá ok? É isso, até a próxima aula. Fui!